Olá, sejam bem-vindos e bem-vindas a mais uma aula do Curso Nacional de Qualificação em Assistência Farmacêutica com foco no componente especializado. Este módulo é composto por 4 aulas que abordarão todas as etapas de execução do CEAF conforme a legislação em vigor. É importante que, ao fazer este módulo, você siga as aulas de acordo com a sequência apresentada. Assim ficará mais fácil assimilar o conhecimento e entender como deve ocorrer a gestão das principais etapas necessárias para o acesso aos medicamentos deste componente. Vamos para a aula. Como vocês podem ver no slide, a execução do CEAF se divide em 5 etapas: solicitação, avaliação, autorização, dispensação e renovação da continuidade do tratamento. Considerando as pactuações federativas, a execução dessas etapas é responsabilidade dos Estados e Distrito Federal. Para isso, cada unidade federativa possui autonomia para definir o fluxo e a estrutura para organizar o serviço, respeitando as normas estabelecidas pela Portaria número 1554 de 2013, que regulamenta o CEAF atualmente, e das demais legislações relacionadas. Agora que já conhecemos as etapas de execução do CEAF, abordaremos nesta aula a etapa de solicitação, conforme a Portaria 1554. Acompanhe comigo no slide. A solicitação corresponde ao pleito por medicamentos do CEAF, feita pelo paciente ou pelo seu responsável, em estabelecimentos de saúde que devem ser vinculados às unidades públicas designadas pelos gestores estaduais de saúde. Na prática, a solicitação corresponde ao ato do paciente ou do seu responsável de formalizar o pedido dos medicamentos prescritos. Para isso, deve-se dirigir a uma das farmácias do CEAF, portando todos os documentos exigidos pela legislação. Para facilitar o seu entendimento, vamos exemplificar, por meio de gravação, um paciente sendo atendido pelo médico assistente e que, após diagnóstico de doença de Alzheimer, iniciará o tratamento com um medicamento padronizado no CEAF. Nossa paciente fictícia, que iremos chamar de Dona Maria, foi levada ao Dr. João, que é neurologista, pela sua filha Lívia, que estava notando que há tempos sua mãe apresentava lapsos de memória e outras atitudes fora do seu comportamento comum que ocorriam cada vez mais constantes. O médico avaliou os exames, fez alguns questionamentos que levaram ao diagnóstico de doença de Alzheimer, sugeriu o início do tratamento medicamentoso, prescrevendo rivastigmina 1,5 mg 2 vezes ao dia. De posse de todos os documentos, Lívia dirigiu-se a uma farmácia do CEAF para realizar a solicitação inicial de medicamento prescrito. É necessário se atentar para algumas informações importantes para a execução dessa etapa. Por exemplo, é preciso saber se o medicamento prescrito faz parte do elenco do CEAF e para qual doença ele é padronizado. Para obter essas informações, basta acessar o site do CEAF, no portal do Ministério da Saúde. Lá, você terá acesso às listas de doenças tratadas no CEAF, com os respectivos medicamentos. Vamos acompanhar como é feita essa pesquisa. Você vai acessar o endereço www.saude.gov.br/CEAF e clicar no título Elenco de Medicamentos. Posteriormente, você acessa a tabela 2, Situações Clínicas e seus respectivos medicamentos. Vamos procurar aqui pelo medicamento rivastigmina, que foi prescrito à paciente da história que estamos acompanhando. Nesse documento, você pode verificar a situação clínica, que nesse caso é a doença de Alzheimer, a classificação do Código Internacional da Doença CID-10 padronizado e os medicamentos disponibilizados para a condição clínica em suas respectivas concentrações. Consultando esta tabela, você poderá orientar melhor os usuários do CEAF.
Uma outra informação importante é que não somente os pacientes atendidos pelo SUS podem solicitar medicamentos no CEAF. Assim, qualquer pessoa com diagnóstico das situações clínicas contempladas no CEAF pode fazer a solicitação dos medicamentos, independentemente da origem do atendimento. Tanto pacientes atendidos na rede pública de saúde, quanto os pacientes de planos de saúde ou da rede privada, podem ter acesso aos medicamentos deste componente. E a forma de acesso é igual para todos. Um aspecto importante a ser ressaltado é que no componente especializado e no SUS de forma geral, a prescrição médica deve sempre ser feita utilizando a denominação comum brasileira, ou seja, os medicamentos não podem ser prescritos com um nome comercial. Outro aspecto importante a ser esclarecido é sobre quem pode dar entrada na solicitação dos medicamentos do CEAF. Aqui é importante dizer que, de forma geral, apenas o paciente pode solicitar os medicamentos do CEAF. Entretanto, caso o paciente seja considerado incapaz, o seu responsável poderá fazer a solicitação. Talvez você esteja se perguntando, quem são as pessoas consideradas incapazes? De acordo com o Código Civil, são consideradas pessoas incapazes as descritas a seguir. De acordo com o Código Civil, são considerados incapazes os menores de 18 anos, os que não puderem exprimir sua vontade, seja por enfermidade ou deficiência mental, ou os que não tiverem o necessário discernimento para a prática dos atos civis. Os que consomem bebidas alcoólicas imoderadamente e diariamente, os viciados em tóxicos, os excepcionais, sem desenvolvimento mental completo, e os pródigos. Nesses casos, o médico deverá atestar a incapacidade do paciente e indicar o nome do seu responsável no campo específico do laudo da solicitação de medicamentos, como veremos daqui a pouco. É importante deixar claro que o responsável deverá informar o seu endereço completo, o número de telefone, além de apresentar a cópia do documento de identidade no momento da solicitação, que deve ser anexado à documentação do paciente. Independente do paciente ser incapaz ou não, ele deve apresentar alguns documentos que são exigidos para a solicitação dos medicamentos do CEAF. Os documentos pessoais do paciente são a cópia do Cartão Nacional de Saúde e do documento de identidade do paciente e a cópia do comprovante de residência, sendo que esses documentos não necessitam ser autenticados em cartório. Quanto ao comprovante de residência, vale informar que uma declaração feita de próprio punho pelo paciente ou seu responsável pode ser utilizada conforme lei federal. É importante lembrar também que, para a população indígena e penitenciária, não são exigidas cópias do documento de identidade e do comprovante de residência. Além dos documentos pessoais, é necessária a apresentação de alguns documentos que devem ser preenchidos pelo médico prescritor, tais como laudo para solicitação, avaliação e autorização de medicamentos, chamado LME, adequadamente preenchido pelo médico prescritor. Caso tenha alguma dúvida sobre o preenchimento do LME, não se preocupe, nós vamos mostrar como fazer isso adiante. A prescrição médica, que precisa estar devidamente preenchida e de acordo com a legislação vigente. Demais documentos e exames exigidos nos PCDTs. Termo de esclarecimento e responsabilidades. Esses dois últimos deverão ser apresentados conforme a exigência de cada protocolo clínico, conforme a situação clínica e medicamento solicitado. No caso da paciente fictícia que estamos acompanhando, após a sua filha, que é a sua responsável, ter chegado na farmácia, ela foi encaminhada ao atendimento para realizar a solicitação. Nesse momento, ocorre a entrega dos documentos necessários que são conferidos pelo atendente, seguindo as determinações da Portaria 1554 e do PCDT da doença de Alzheimer. Como foi verificado que todos os documentos obrigatórios foram entregues, essa solicitação foi cadastrada no sistema e encaminhada para a próxima etapa. Bom, nesse contexto, outra dúvida pode surgir,
e talvez já tenha aparecido em sua rotina no serviço. A questão é, somente os médicos especialistas podem solicitar os medicamentos do CEAF e fazer o acompanhamento desses pacientes? Veja só, quando os PCDTs são elaborados pelo Ministério da Saúde, tem-se o cuidado de exigir a prescrição dos medicamentos seja realizada por determinados especialistas, somente nos casos realmente necessários. Para os casos nos quais não está explicitamente descrito no PCDT que o acompanhamento deverá ser feito por determinado especialista, médicos de qualquer especialidade, desde que devidamente registrados em seu conselho de classe, podem acompanhar o paciente e assinar o receituário, o LME e o termo de esclarecimento e responsabilidade. Para entender melhor esse tipo de situação, vamos verificar alguns exemplos descritos nos PCDTs. No protocolo clínico de dislipidemia, no item regulação, controle, avaliação pelo gestor, como podemos ver no exemplo, não é mencionada a obrigação de que o paciente tenha sido atendido por médico de determinada especialidade. Já no PCDT de doença pulmonar obstrutiva crônica, fica explícita a necessidade de que pacientes com DPOC, a partir do estágio 3, sejam atendidos por médico especialista, nesse caso, o pneumologista. Vale dizer que algumas vezes os protocolos clínicos especificam que o paciente deve ser atendido em serviço especializado, o que não significa que a prescrição está restrita a uma especialidade médica, mas sim que o paciente deve ser atendido em local especializado para determinado tratamento. Vejamos o exemplo do protocolo de doença de Alzheimer, que se refere ao PCDT que orienta o tratamento da Dona Maria que estamos acompanhando. Esse protocolo determina que o paciente seja atendido por serviços especializados em neurologia, geriatria ou psiquiatria. Porém, permite que médicos de qualquer especialidade, desde que com treinamento na avaliação de demência, possam prescrever os medicamentos para a doença de Alzheimer no SUS. Você já observou que alguns termos importantes como recomenda, pode, deve e exige aparecem com frequência ao longo dos protocolos? É importante entender a diferença entre eles. Os termos recomenda e pode não significam uma conduta obrigatória a ser seguida, mas sim preferência do PCDT, a qual o serviço poderá acatar ou não, dentro de suas possibilidades. Já os termos deve e exige determinam condutas obrigatórias que devem ser seguidas pelos profissionais e gestores. Ok? Vamos adiante. Como já vimos, dentre os documentos necessários para a solicitação de medicamentos do CEAF, temos o LME, e o seu preenchimento gera muita dúvida na prática e merece uma sessão exclusiva nessa aula. O LME é o formulário padrão, utilizado como instrumento para a realização de algumas etapas do CEAF. Nesse documento, o médico prescritor deve informar os dados relativos ao paciente, à doença e aos medicamentos que serão solicitados na farmácia do CEAF. Uma dúvida constante na prática é sobre quem deve preencher esse laudo. O anexo 5 da Portaria 1554 explica detalhadamente sobre o preenchimento adequado do LME e diz que os campos de 1 a 17 são para preenchimento exclusivo do profissional médico responsável pela solicitação. Já os campos que vão de 18 a 22 podem ser preenchidos pelo paciente, médico, seu responsável ou qualquer outra pessoa, que deverá ser identificada no próprio laudo. O preenchimento do LME pode ser feito tanto manualmente quanto por meio eletrônico. O modelo utilizado é o mesmo. E é muito importante lembrar que o LME precisa ser impresso, seja qual for a opção da forma de preenchimento. Outra dúvida recorrente diz respeito aos casos em que alguns campos do LME são preenchidos de forma manual e outros de forma eletrônica. E não há problema quanto a isso, desde que o laudo seja preenchido corretamente e sem rasuras. Para não restar nenhuma dúvida,
Vamos ver agora o passo a passo de como realizar o preenchimento do LME. Os campos de 1 até o 6 destinam-se às informações que identificam o usuário e o estabelecimento de saúde que gerou a solicitação. Nesses campos, também constam os dados referentes ao peso e altura do paciente, que são importantes, por exemplo, para a determinação da quantidade a ser dispensada, em casos em que a posologia depende do peso ou da área corporal. Os campos 7 e 8 são preenchidos com os dados dos medicamentos solicitados, onde deve-se preencher com o nome do medicamento por extenso, de acordo com a denominação comum brasileira, DCB, a concentração prescrita e a quantidade mensal necessária. Lembrando que um laudo de solicitação, avaliação e autorização do componente especializado da assistência farmacêutica, LME, pode ser utilizado para até 3 competências de fornecimento dos medicamentos. Então, caso o médico preencha o LME com apenas a quantidade referente a um mês de tratamento, esse laudo terá validade para uma competência. É importante lembrar que a quantidade mensal solicitada no LME deve estar sempre de acordo com a posologia indicada no receituário médico e no protocolo clínico e diretrizes terapêuticas do Ministério da Saúde. Os campos 9 ao 12 devem ser preenchidos com os dados referentes à clínica do paciente, sendo eles CID-10, anamnese e histórico de uso de medicamentos. Apesar de não ser obrigatória, a descrição por extenso da CID-10 é importante para a correta descrição da doença que motivou a solicitação. As informações obtidas pela anamnese permitem a identificação da história clínica, abrangendo os sintomas e sinais iniciais até o momento da solicitação. Por último, o médico deverá registrar quais os tratamentos foram previamente utilizados pelo paciente, informando as doses e esquemas terapêuticos empregados. Esses dados são importantes, por exemplo, para que durante o processo de avaliação, o profissional de saúde identifique se o tratamento preconizado está compatível com a linha de cuidado estabelecida no respectivo protocolo clínico. Como foi explicado anteriormente, os pacientes considerados incapazes devem ser atestados pelo médico por meio do campo 13 do LME. Por exemplo, no caso da Dona Maria, que estamos acompanhando nos vídeos, se ela atender aos critérios que definem um paciente como incapaz, o médico deverá descrever nesse campo o nome completo de sua responsável, que neste caso seria sua filha, Lívia. A identificação do médico solicitante deve ser realizada nos campos 14 e 15, por meio do preenchimento do seu nome completo e número do cartão nacional do SUS. O laudo deve ser datado, assinado e carimbado pelo médico solicitante nos campos 16 e 17. Lembrando que a validade do LME é de 60 dias após o preenchimento. Até aqui, o preenchimento deve ser feito exclusivamente pelo profissional médico responsável pela prescrição do medicamento. A partir do campo 18 até o 22, qualquer pessoa pode preencher. Caso o médico faça o preenchimento do laudo até o campo 17, o campo 18 deve ser utilizado para designar o responsável pelo preenchimento dos campos 19 ao 22. Esses campos podem ser preenchidos pelo próprio paciente, pela sua mãe, pelo responsável descrito no campo 13 ou ainda outra pessoa cujo nome e CPF devem ser informados. As informações desses campos se referem à raça, cor, telefone de contato, número do cartão nacional de saúde ou CPF do paciente, assim como o seu e-mail, caso possua. Ao final, o documento deverá ser assinado pela pessoa que preencheu essas informações. Agora que já vimos como o LME deve estar preenchido, é importante lembrar que para cada CID-10 que o paciente apresentar, o médico deverá preencher um LME. Por exemplo, se o paciente tem asma e osteoporose, o médico deverá preencher um LME para asma e outro para osteoporose. Depois de termos falado sobre toda a documentação necessária para a solicitação dos medicamentos do CEAF,
vamos exemplificar algumas situações que surgem na prática e podem causar muitas dúvidas. Caso o paciente queira solicitar um medicamento do CEAF na farmácia do seu estado e você constate que o receituário e LME apresentados são oriundos de outra unidade da federação, essa solicitação poderá ser feita? Nesses casos, a resposta é sim. Nada impede o paciente de ser acompanhado por médicos fora do seu estado ou município de residência. Mas atenção! Para alguns medicamentos que estão sujeitos a controle especial, conforme determinado pela Portaria número 344 de 1998, o receituário só pode ser aceito dentro da unidade federativa que emitiu a notificação de receita. Por exemplo, no caso do clobazam e dos retinóicos. Por isso, sempre fique atento às legislações vigentes para dispensação de medicamentos sob controle especial. Agora vamos ver outra situação. Quando um paciente se muda para outro estado e deseja receber os medicamentos no novo local de residência, a solicitação deve ser encerrada no estado onde era atendido e ele deverá realizar uma nova solicitação, onde atualmente reside. Para isso, é necessário apresentar toda a documentação e exames exigidos para o primeiro pleito, conforme vimos nesta aula. Outra situação comum na prática são os casos em que falta algum documento exigido para a solicitação no momento em que o paciente chega na farmácia. É importante lembrar que a solicitação só poderá ser avaliada quando todos os documentos exigidos forem apresentados. Antes disso, não existirá parecer de deferimento ou indeferimento. Agora vamos demonstrar a solicitação sendo realizada no sistema Horus especializado, que é um sistema desenvolvido pelo Ministério da Saúde, conforme as regras de execução do CEAF. Para que a solicitação de medicamentos do componente especializado da assistência farmacêutica no Horus seja realizada, primeiramente o usuário do sistema deverá realizar o cadastro do paciente no Horus, como veremos agora. Nesse primeiro momento, deverão ser informados os dados pessoais do paciente, como por exemplo, seu nome, número do Cartão Nacional de Saúde, do documento de identificação e data de nascimento. Posteriormente, o usuário deverá informar os dados referentes ao endereço do paciente. Observem que todos os campos de preenchimento obrigatório nessa tela são informações que constam na relação de documentos necessários para a solicitação de medicamentos no CEAF. Após preencher todos os campos obrigatórios, o cadastro do paciente no sistema poderá ser concluído. Contudo, o sistema permite nessa mesma funcionalidade, por meio da aba Responsável Representante, que o usuário inclua responsáveis ou representantes para o respectivo paciente, conforme prevê as regras de execução do CEAF. Nesse momento, após lançar as informações do paciente, o usuário do Horus deverá iniciar o processo de solicitação, acessando a funcionalidade específica para tanto, conforme veremos agora. A funcionalidade de cadastro de solicitações é dividida em abas, sendo que na primeira aba, o usuário deverá informar o peso e altura do paciente e a pessoa responsável pela solicitação, podendo ser o próprio paciente ou um responsável. Já na aba Dados dos solicitantes, deverão ser informados os dados relativos ao médico que realizou o preenchimento do LME, como seu nome, Cartão Nacional de Saúde e o nome do estabelecimento solicitante,
Na aba seguinte, o usuário do Horus deverá informar os dados dos campos 7 ao 12 do LME. Primeiramente, deverá ser informado o CID-10 e, após, deverá ser selecionado os medicamentos que estão sendo solicitados pelo paciente, bem como as quantidades mensais. Assim, como no LME, apenas o campo anamnese é de preenchimento obrigatório no Horus. Após a inserção desses dados, o sistema apresenta na próxima aba quais exames e documentos o paciente deverá apresentar para a solicitação desses medicamentos, conforme o respectivo protocolo clínico e diretrizes terapêuticas da situação clínica que o paciente apresenta. Nessa aba, o sistema apresenta uma lista com os exames e documentos, e o usuário deverá marcar quais destes que o paciente apresentou no momento da solicitação. Caso algum desses exames ou documentos não seja entregue, ou caso o sistema identifique que houve alguma inconsistência nos dados informados anteriormente, a solicitação ficará com status de pendente de cadastro e não poderá ser encaminhado para a avaliação. Contudo, caso a documentação do paciente esteja em conformidade com as regras de execução do CEAF e do respectivo PCDT, a solicitação estará finalizada e será encaminhada para a avaliação, conforme veremos futuramente neste módulo. Conforme já vimos, depois de finalizada a solicitação, os documentos serão encaminhados para outra etapa, que é a avaliação. A etapa de avaliação será o tema da nossa próxima aula. Bons estudos e até lá!